Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje vai contemplar o famoso diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama tem como intuito nos mostrar como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera de um átomo. Ok? Bom, para isso então, na nossa aula, nós temos que dar uma pequena relembrada no modelo atômico de Bohr. O que o modelo atômico de Bohr nos dá como ideia? Ele nos dá como ideia, a presença das órbitas, ou, no caso, as famosas camadas, porém dispostas do quê? De forma circular ao redor do núcleo. E essas órbitas, ou estas camadas, elas são energizadas com um determinado conteúdo de energia, ou seja, cada camada, cada órbita apresenta o seu próprio conteúdo de energia, ele é específico. Assim, então, nós temos as famosas camadas eletrônicas, as camadas quantizadas. E quais são essas camadas? A K, a L, a M, a N, a O, P e Q. Elas também podem ser relacionadas com números inteiros, no qual o termo mais famoso hoje, na atualidade, é níveis. Então, as camadas equivalem aos níveis. Então, a camada K equivale ao nível 1, a camada L ao nível 2, a camada M ao nível 3, a camada N ao nível 4, a camada O ao nível 5, a camada P ao nível 6 e a Q ao nível 7. Perceba que cada uma dessas camadas apresenta um dado conteúdo de energia. Se a gente lembrar do nono ano, ou até mesmo já talvez comentar em sala de aula, a camada K tem um máximo de 2 elétrons, a L um máximo de 8, a M 18, a N 32, a O 32, P 18, Q 8. Detalhe importante, as camadas estão numa ordem crescente de energia, ou seja, a camada K, que está mais próxima do núcleo, ela apresenta menor conteúdo de energia comparada à camada o quê? Q. Então aqui nessa exemplificação acima, ela tem o quê? Mais elétrons. Bom, com a evolução, o modelo atômico de Bohr ele também acabou ganhando algumas, digamos assim, melhorias. E quem entra nessa melhoria aí no caso, para contribuir, é o modelo ou é o Summerfield. O Summerfield introduz a ideia de subníveis. Então, na camada eletrônica, tá, vai apresentar o que chamamos de subcamadas. E o interessante é que no modelo de Bohr, as órbitas são o quê? Circulares. Já no modelo atômico de Summerfield, ele admite a presença de órbitas circulares, mas também como sendo o quê? Elípticas. Então, no modelo de Summerfield existe tanto as órbitas circulares quanto quem também elípticas. Só que dentro destas nossas camadas, tá, vão existir o quê? Subcamadas. Ou fazer uma analogia, camada, nível, subcamada, subnível. Bom, e aí agora vem o seguinte, dentro de cada uma das camadas, nós vamos ter os subníveis. E quem serão esses subníveis? Bom, aí vai ter uma brincadeirinha aí, né? São Paulo, Distrito Federal. Ou seja, os nossos subníveis são o S, o P, o D e o F. Então, estes subníveis eles podem ser encontrados dentro das camadas. Então, os subníveis podem ser encontrados dentro dos níveis. E quais são os subníveis? S, P, D e F. Como as camadas, os subníveis também vão ter um certo número máximo de elétrons. No caso do subnível S, o máximo de elétrons que ele pode compor são 2. O P, 6, o D, 10 e o F, 14. Então, esse é o número máximo de elétrons permitidos dentro deste ou destes subníveis. Ok? Bom, então agora vamos ao seguinte. A ideia de camadas e subníveis foi útil para a aplicação do que? Da distribuição dos elétrons na eletrosfera. Quem organiza essa distribuição é o famoso Linus Pauling. Esse cara é famoso não só por criar, aí no caso, digamos assim, o diagrama, a disposição correta dos elétrons dentro da eletrosfera, mas como também sendo aí um grande contribuidor, para o entendimento das estruturas de proteínas. Inclusive ganhou um prêmio Nobel, tá? E também da paz. Bom, aí o interessante é o seguinte, ao lado aqui nós temos, a exemplificação de um átomo, onde nós temos aqui a eletrosfera, que ela é muito maior do que o núcleo, só que no meu desenho aqui não está representado corretamente, mas a ideia é eletrosfera
né? E lá no centro, lá no, né, no interior do átomo, nós temos o núcleo carregado positivamente. Quem são essas partículas carregadas positivamente? Os prótons. E quem que fica na eletrosfera? Os elétrons. Bom, então imaginem comigo agora o seguinte. Nós temos o núcleo do átomo, carregado positivamente. E quem está ao redor do núcleo? As camadas, os níveis. E quem são essas camadas? A camada, né? E quem são essas camadas? A K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q. O interessante é que essas camadas elas deverão estar dispostas numa ordem crescente de energia. Então a camada K é a menos energética, a L um pouco mais, a M mais energética, ainda mais energética, a O mais energética do que as demais, a P e a Q. Então aqui nós temos uma ordem crescente de energia. Bom, é agora que vem a importância. O modelo, ou melhor, o esquema do Linus Pauling foi associar a camada com o subnível. Então lá na camada K, nós temos 2 elétrons. Então como colocar esses 2 elétrons? Aí o Linus Pauling, né, vai utilizar a notação que é a seguinte. Observe o cantinho aqui. Então, vamos utilizar aqui a seguinte representação, NSX. Qual é a tradução disso? A tradução é que nós vamos colocar aqui o nível que vai se encontrar o elétron, dentro do nível em qual subnível ele vai se encontrar e a quantidade de elétrons. Então, lá na camada K, nível 1, nós temos o que? 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons estarão presentes aonde? No subnível S do nível 1. Ou seja, lá no nível 1, eu tenho um subnível S com 2 elétrons. Por que eu não usei o P, já que o P comporta 6 elétrons? É porque os subníveis também, gente, eles têm uma ordem crescente de energia. Então o S ele é menos energético, o P é mais energético, o D mais e por último quem? O F. Então a ordem crescente é S, P, D, F. S menos energético, F mais energético. Bom, aí agora é o seguinte, o nosso subnível agora, ou melhor, a nossa camada L, ela corresponde ao nível 2. Então, como esses 8 elétrons estarão distribuídos no nível 2? Você vai ter 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Perceba que a somatória aqui dos expoentes, ó, 2 e 6, dá a vocês quem? O total de elétrons daquela camada, ou seja, daquele nível. Então, agora vai uma dica também para vocês importante. O número do nível corresponde ao número de subníveis. O que isso quer dizer? No nível 1, nós temos apenas um subnível. No nível 2, teremos 2 subníveis. No nível 3, teremos 3 subníveis. E quem serão esses 3 subníveis? É o S, o P e o D. Perceba que se somarmos o 2 do S, o 6 do P, com o 10 do D, nós temos um total de 18 elétrons. Então, meus amores, prestem bem atenção. A soma dos expoentes, que é o número de elétrons do subnível, dá a vocês o que? O número total de elétrons do nível. Então, 2, 6, 10, total de quanto? 18. Nível 4. Quantos subníveis nós teremos? 4. Então, lembrem, o número do nível dá um número de subníveis. Então, nível 4, teremos 4 subníveis. Quais serão eles? O S, né? Ou seja, o P, o D e o F. Perceba então o seguinte, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Então aqui no caso eu tenho os 4 subníveis que pertencem ao nível 4. E se somarmos os expoentes 2, 6, 10, 14, teremos um total de quantos elétrons? 32. Se você já bateu o olho aqui agora então no nível 5, ou camada O, o nível 5 teria que ter quantos subníveis? Teria que ter 5. Porém, nós não vamos utilizar 5 subníveis porque nós não temos elétron suficiente para ocupar este quinto subnível. Então, na verdade, há uma coincidência com o nível 4. Porém, nós vamos ter no nível 5 o subnível S, o subnível P, o subnível D, o subnível F. Perceba que ficou semelhante a de cima, porque você tem a mesma quantidade de elétrons para dispor. Mas percebam, eu não posso colocar no nível 5 4S2 porque você está representando, na verdade, quem? O nível 5. Perceba agora o subnível, ou melhor, o nível
6, que corresponde à camada O. Nós vamos ter o subnível S, o P e o D. Então ficou 6S, 6P, 6D. E já o último nível, ou a última camada, nós temos o 7S e o 7P. Então nasceu aqui para vocês quem? O diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama, na verdade, é como se fosse um tabuleiro, onde você vai dispor os elétrons dentro da eletrosfera. Mas eu posso colocar os elétrons de qualquer forma? Não. Nós devemos usar este diagrama para preencher, de uma ordem crescente de energia, sempre do subnível de menor conteúdo para o de maior conteúdo. Vamos tentar então agora enxergar a situação da ordem crescente do diagrama. Bom, o diagrama de Linus Pauling, gente, está repetido aqui para vocês, ó. Ou seja, os subníveis que pertencem a cada um dos seus níveis. Nesse caso aqui, eu não repeti o S como sendo S2, ou seja, não coloquei os elétrons. Por quê? Porque aqui entende-se que no S pode ter, no máximo, 2 elétrons. Eu posso colocar 3 elétrons no subnível S? Não. Por quê? Porque ela só comporta quantos? 2. Ok? Bom, e como é que fica a ordem crescente? Ou seja, quem que é o primeiro subnível que eu vou usar para alocar os elétrons? É o subnível S. Então, para você não se perder, nós vamos fazer o quê? Um corte na transversal. É como se nós traçássemos uma estradinha dos tijolinhos de ouro para chegar até o nosso pote. Então, eu tenho que seguir essa ordem. Então, o primeiro subnível a ser empregado é o 1S, depois é o 2S, depois, na sequência, viria quem para vocês? O 2P. Então, do 2P, percebam, eu vou passar pelo subnível 3S, depois vou fazer um novo corte na diagonal aqui, ó, pegando o 3P e o 4S. Depois o 3D, o 4P, o 5S. Perceba que esse corte tem como intuito orientá-los na ordem dos seus subníveis de energia. Depois, ó, 4D passando pelo 5P e o 6S. 4F passando pelo 5D, 6P, 7S. E depois o 5F passando pelo 6D e finalizando com o 7P. Então, você, ao traçar essa linha vertical, na diagonal do seu diagrama, você vai ter, então, como referência o quê? A ordem dos seus subníveis. Bom, esse diagrama no qual nós cortamos, ele pode também ser escrito na forma o quê? Horizontal. Então, quem vem primeiro na sua ordem crescente de energia? Vem para você um S. Quem que é o próximo subnível que você tem na ordem? O 2S. Depois o próximo, o 3S. O próximo, o 3S. O próximo, o 3P. Agora, muito cuidado. Depois do subnível 3P, quem que é o próximo subnível na ordem crescente de energia? Se você fizer a leitura do diagrama depois do 3P, viria o 3D. Porém, aí é que está o charme, ou, digamos assim, o famoso pulo do gato do Linus Pauling. Ele percebeu que depois do 3P, o subnível energético não é o 3D, mas sim quem? O 4S. Então perceba que o 4S ele vem posterior ao 3P e não o 3D. Então volte ao diagrama ao lado, ali naquele corte horizontal. Ó, depois do 3P nós temos quem? O 4S. Detalhe importante, ao final de cada seta você volta ao início, da próxima. Ou melhor, ao final da próxima. Então, depois do 4S, vem quem para vocês, então? Vem o 3D. Depois do 3D, vem quem para vocês? O 4P. E assim por diante. Então, eu posso escrever o diagrama também na forma horizontal. Querendo ou não, gente, infelizmente, nós teremos que ter a ideia de memorizar o diagrama. Na verdade, não é memorizar o diagrama, mas sim enxergar a ordem correta dos subníveis que nós empregaremos para distribuir os elétrons. Vamos então fazer uma aplicação do diagrama de Linus Pauling. Então, para poder aplicar o diagrama de Linus Pauling, a primeira coisa, ele tem que estar montado para nós. E ao montar o diagrama, nós não podemos esquecer da ordem correta dos subníveis. Um S passando pelo 2S, depois pelo 2P, em seguida 3S, depois 3P passando pelo 4S, 3D, 4P e 5S, e assim por diante. Não esquecendo, também podemos escrever também na forma que é horizontal. Primeiro vem quem? Um S,
depois o 2S, depois o 3S, perdão, 2P, 3S, 3P, aí vem para nós o 4S, isso é importante. Uns alunos erram aqui, na hora de colocar o sequenciamento, eles colocam 3D, mas na verdade o 4S vem primeiro em relação ao 3D. E depois o 3D vem quem para vocês? O 4P. Gente, se você conseguir memorizar essa sequência até o 4P, ela é muito útil. Você acaba não precisando montar sempre o diagrama. É claro, se você pegar átomos que têm um número de elétrons muito grande, aí o sequenciamento vai demandar mais trabalho nosso. Ok? Bom, vamos então à aplicação. Só que para podermos aplicar o diagrama, que é essa ordem que foi proposta acima, quando você depara-se com um átomo, você tem que ter sempre a referência do quê? Do número atômico. Por quê? Porque ele dará a vocês os números de prótons. E, consequentemente, nos dará quem? O número de elétrons. Então, imagine comigo agora o átomo de hidrogênio. Tem número atômico 1. Então, consequentemente, tem um próton. E, para manter a neutralidade, ele terá o quê? Um elétron. Onde estará, então, esse um elétron do nosso querido hidrogênio? É agora, então, que entra realmente a aplicabilidade do seu diagrama. Então você vai colocar o elétron aonde? Lá na eletrosfera. Mas onde na eletrosfera? Em qualquer lugar? Não. Você deverá colocá-lo no subnível de mais baixo nível de energia. E quem é este? É o 1s. Então eu vou escrever o quê? 1s1. Ou seja, por termos apenas um elétron, esse um elétron vai lá no nível 1, subnível S. Então a leitura fica o que para você? 1s1. Vamos então partir para uma outra exemplificação. Lítio, número atômico 3. Então ele tem 3 prótons, consequentemente 3 elétrons. Como estão distribuídos os nossos 3 elétrons na eletrosfera do átomo de lítio? Comecemos pelo subnível 1s, então fica 1s2. Por que eu não poderia colocar os 3 elétrons de uma vez agora, para ficar 1s3? Porque no S não permite 3 elétrons, no S permite apenas quantos? 2. Então você inicia a escrita com um S2. Como você tinha 3 e já colocou 2 elétrons na eletrosfera, nos sobra um elétron. E onde é que vai este um elétron? No próximo subnível. Quem que é o próximo subnível? O 2s. Cuidado, gente. O 2s comporta um máximo de 2. Mas como eu tenho apenas um elétron para dispor, eu vou colocar o quê? S1. Então, como é que ficou a distribuição eletrônica do lítio? 1s2, 2s1. Tradução dessa distribuição. Dos 3 elétrons do lítio, eu tenho 2 elétrons no nível 1, subnível S. E tenho 1 elétron no nível 2, subnível S. Perceba, eu não posso colocar 2p. Por quê? Porque o 2s é menos energético do que o 2p. Vamos pegar um outro átomo com um número atômico um pouquinho maior. Peguemos aqui no caso o magnésio. Perceba, o magnésio tem número atômico 12, então ele tem 12 prótons e, consequentemente, 12 elétrons. Então nós teremos 12 elétrons distribuídos na eletrosfera do átomo de magnésio. Mas como que esses 12 elétrons estarão distribuídos? Bom, para fazer a distribuição, pessoal, muito cuidado. A gente precisa começar pelo subnível menos energético para o subnível mais energético. Então perceba o seguinte, comecemos a distribuir os 12 elétrons, 1s2. Então dos 12 eu peguei 2 elétrons e coloquei no primeiro nível, que comporta apenas 2, e é no subnível S. Então eu coloquei 2 de 12, aí me sobraram quantos? 10. Quem que é o próximo subnível? O 2s, que comporta 2. Perceba então que se somarmos o S2 com o outro S2, você já tem um total de 4 elétrons distribuídos. Quem que é o próximo? O 2p. O p, não esquecendo ou relembrando, comporta um máximo de 6 elétrons. Então eu distribuí 6 elétrons. Perceba, somando os expoentes, 2 do 1s, com mais 2 do 2s, 4 elétrons, com mais 6 do 2p, 10 elétrons. Só que nós temos quanto a distribuir? 12. Quem que é o próximo aí na sequência? Quem que é o posterior ao 2p? É o 3s, que comporta quantos? 2 elétrons. Então percebam que nós passamos a ficar com qual distribuição? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Ok?
Então tem muito cuidado. Você pode também fazer uma analogia como o seguinte: imagine que os seus subníveis de cada nível como sendo o quê? Uma xícara. E você vai encher-a de café, onde o nosso café, que na analogia seria quem? Os elétrons. Então, cada uma das suas xícaras, S, P, D e F, comporta uma certa quantidade de café, uma certa quantidade de elétrons. O S comportando sempre 2, o P um máximo de 6, o D um máximo de 10, né? E o F um máximo de 14. Cuidado, gente. Vamos agora então partir para um próximo exemplo, que vamos no caso cloro. O cloro tem número atômico 17. Então ele terá 17 prótons. Consequentemente, terá 17 elétrons. E como esses 17 elétrons estão distribuídos na eletrosfera do querido cloro? Bom, como eu tenho 17 elétrons, eu vou então colocar os 17 na eletrosfera. Mas começando por qual subnível? O 1s. Por que eu começo pelo 1s? Porque o 1s é o subnível de mais baixo nível de energia. Então ficará 1s2. Colocamos 2 de 17. Então nós temos que colocar ainda 15 elétrons. Quem que é o próximo? É o 2s, que comporta 2. Então já distribuímos 4. Quem que é o próximo na sequência? O 2p. Então já distribuímos quantos? 10. Como é que eu achei 10? Somei 2 elétrons do subnível S, do primeiro nível, com mais 2 elétrons do subnível S do nível 2 e os 6 elétrons do subnível P do nível 2. Então já temos 10. Para chegar a 17, ainda nos faltam quantos? 5. Quem que é o próximo subnível após o 2P? O próximo subnível é o 3S, que comporta quantos? 2 elétrons. Perceba, né, que a distribuição já deu um total de quantos? De 12. Mas precisamos chegar a quanto? A 17. Quem que é o próximo subnível, então, nessa sequenciação nossa? O 3P. Só que detalhe, o P, neste caso, ele comporta um máximo de 6. Só que nós temos apenas 5 elétrons. Então a escrita ficará como sendo 3P5. Por que 3P5? Porque você tinha 5 elétrons para distribuir. Por isso ficou P5. Por que não ficou 3P6? Porque você não tem 6 elétrons para alocar no subnível 3P. E apenas quantos? 5. Tá ok? Tentem fazer aí outros exemplos usando qualquer valor de número atômico. Tá? O importante é a ordem tem que ser crescente. E nós podemos escrevê-la tanto na diagonal, como está aqui pela sequenciação da seta verde, como podemos colocá-la na forma do quê? Horizontal, como o Xande fez acima. Tá bom? Refaçam aí alguns exemplos, tentem anotar aí as possibilidades de dúvidas que surgiram durante a aula, para que a gente então, no momento oportuno, possa esclarecer as dúvidas de vocês. Tá? Boa semana a vocês, bons estudos, né? Até uma próxima aula.